Olá, sou o Pereira, advogado e professor mestre em Direito Previdenciário. Hoje daremos continuidade ao tema Dependentes do Segurado da Previdência, parte 2. Será excluído da condição de dependente aquele que foi condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado como autor do crime, coautor ou partícipe de homicídio doloso ou tentativa desse crime cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. Os pais, irmão ou irmã não emancipada de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválida, ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave, bem como o enteado e o menor tutelado, são obrigados a fazer a comprovação da dependência econômica por meio de duas provas materiais contemporâneas dos fatos, sendo que pelo menos uma delas deve ter sido produzida em período não superior a 24 meses anterior ao óbito do segurado, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto no caso de motivo de força maior ou caso fortuito. Na impossibilidade de serem apresentados dois dos documentos indicados pelo INSS, mas havendo pelo menos um documento consistente, poderá ser solicitado justificação administrativa no INSS para complementar a comprovação da dependência econômica. Não precisa comprovar que é dependente econômico do segurado o cônjuge, companheiro ou companheira hétero ou homoafetivo, filho menor de 21 anos, se não foi emancipado, e filho inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, não importando a idade. Precisam comprovar que dependem economicamente do segurado os pais, irmão menor de 21 anos, se não foi emancipado, irmão inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, não importando a idade. Para fins de caracterização da dependência econômica, não é considerada união estável entre ascendente com o descendente, seja o parentesco natural ou civil, a pessoa do adotado com o filho do adotante, e entre as pessoas casadas, exceto se a pessoa casada se encontrar separada de fato, judicial ou extrajudicial. A perda da qualidade de dependente ocorrerá em 7 situações. Para os dependentes em geral, pelo falecimento. Para o cônjuge, pela separação extrajudicial, judicial ou de fato, pelo divórcio e pela anulação do casamento, salvo se o cônjuge ficar recebendo pensão alimentícia ou ajuda financeira do segurado após a separação ou divórcio. Para o companheiro ou companheira, pela cessação da união estável com o segurado ou segurada, se não ficar recebendo pensão alimentícia ou ajuda financeira do segurado após a separação. Para o filho, o enteado, o menor tutelado ou o irmão de qualquer condição ao completarem 21 anos de idade.
pela adoção, para o filho adotado que recebe pensão por morte dos pais biológicos, salvo quando o cônjuge ou companheiro adota o filho do outro. Pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, exceto para o dependente cônjuge, companheiro ou companheira e para os pais. Pela constituição de estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Se a pessoa for maior de 16 anos, ele perde a qualidade de dependente antes de completar 21 anos, caso tenha ocorrido uma destas situações: casamento, início do exercício de cargo público efetivo, que é através de concurso, concessão de emancipação pelos pais ou por um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos. O filho, o enteado, o menor tutelado ou o irmão, de qualquer condição, não perde a qualidade de dependente ao completar 21 anos, se for inválido ou tiver deficiência intelectual, mental ou grave, e a invalidez ou a deficiência tenha ocorrido antes de completar 21 anos ou antes da ocorrência de uma destas situações: casamento, início do exercício de cargo público efetivo, através de concurso, concessão de emancipação pelos pais ou por um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. A inscrição do dependente será promovida quando do requerimento do respectivo benefício a que tiver direito, mediante a apresentação dos seguintes documentos: para os dependentes preferenciais, cônjuge e filho, certidão de casamento e de nascimento, respectivamente; companheira ou companheiro, documento de identidade e certidão de casamento, com averbação da separação judicial ou divórcio, quando um dos companheiros ou ambos já tiverem sido casados, ou de óbito, se for o caso, e, equiparado a filho, que é o menor tutelado e o enteado, certidão judicial de tutela, e do enteado, certidão de casamento do segurado e de nascimento do dependente, se for comprovada a dependência econômica. Dependentes não preferenciais, para os pais, documento de identidade e certidão de nascimento do segurado. E para o irmão ou irmã, certidão de nascimento. Gostou do vídeo? Compartilhe, deixe seu like e inscreva-se no canal, porque isto possibilitará a outras pessoas tomarem conhecimento das regras sobre dependentes do segurado. Espero por você no vídeo da próxima semana.